né, cineasta, artista visual, graduada pela Le Fresnoy, desculpa, por favor, me corrija aí, no meu francês, tem mestrado em cinema e história na arte de Sorbonne, no VIR, e cursou oficinas na Escola de Cinema e TV de Cuba. Participou de residências no Centro de Arte Laboral da Espanha e Cine Foundation no Festival de Cannes e no Torino Filmes Lab. Seus trabalhos foram exibidos em festivais como Locarno, Toronto, Roterdã, e em museus e centros de arte como MoMA e New Museum. Então, seu primeiro longo de ficção, A Febre, de 2019, teve sua estreia mundial na competição internacional do Festival de Locarno, onde ganhou o Leopardo de Ouro de melhor ator, além do prêmio da crítica internacional, FIPRESS, e do prêmio especial do júri Environment is Quality of Life. Até o momento, A Febre já foi exibida em mais de 60 festivais internacionais e ganhou 30 prêmios, incluindo o melhor filme nos festivais de Brasília, entre vários outros festivais, né? Enfim. Desculpe, né, gente, improvisa, a gente estava aqui programado para o Jamer fazer essa apresentação, mas eu passo a palavra então para a Maia, né, fazer aí as considerações que ela acha, enfim, né, importante para a gente seguir nesse diálogo. Então, por favor, Maia, né, você tem aí a palavra. Jamer, obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui conversando. Gente. Opa! Oi, Jamer, tudo bem? Coitado, ele está com dificuldade aí para se conectar. Mas eu fiz uma apresentação aqui, Jamer, breve, da Maia, e ela está iniciando aqui a fala dela. E aí, a seguir, a gente inicia, então, um bate-papo, tá bom? Estão dizendo que está muito baixo, então, não é isso? Vocês estão conseguindo me escutar agora melhor? Não, eu posso tentar aqui uma outra maneira. Vou precisar de um tempinho, talvez sair e entrar de novo para conseguir aqui uma outra maneira. Me dizem se vocês conseguem me escutar. Disseram que está um pouco baixo, talvez aproximar. Agora melhor. Melhorou? Eu acho que é mais a minha projeção de voz, né? Deixa eu tentar falar um pouco mais alto, assim. Melhorou? Melhorou. Então, olha, queria agradecer muito a vocês pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Se em algum momento vocês não tiverem conseguido me entender, vocês me avisam e eu saio e entro de novo. Aqui tento pegar um outro fone para melhorar aqui o sistema de som. Estou vendo que o Jamer está super bem equipado aqui com super fone. Eu estou menos equipada, enfim, mas eu posso tentar resolver. Enfim, eu fico muito feliz, né? Vocês comentaram que o filme teve um público ótimo, que muita gente assistiu, fico muito feliz. O Terras foi um filme que eu realizei. Acho que alguém está com o microfone aberto, eu estou escutando muito ruído. Acho que alguém está digitando. Isso, se o pessoal puder fechar o seu microfone, maravilha. O Terras foi um filme que eu realizei, eu filmei em 2006, o filme foi lançado em 2009, e foi um filme que eu comecei a realizar a partir de um desejo de entender um pouco melhor e conhecer mais as regiões de fronteira do Brasil. Eu passei uma temporada em Cuba, fazendo alguns cursos na Escola de Cinema de Cuba, e isso me aproximou muito de realizadores, né, e técnicos de cinema da América Latina toda. E essas relações, essas amizades, elas acabaram, enfim, trazendo muito essa questão, né, de como nós no Brasil, por conta de todo o nosso processo de colonização, né, a gente teve uma ocupação muito costeira, então as regiões de fronteira com os demais países da América Latina, elas são muito pouco presentes no nosso imaginário e são muito pouco ocupadas, né? A densidade demográfica também é muito pequena dessas regiões por conta de toda a nossa história de ocupação e de colonização. Então, movida por um interesse, né, por essas regiões de fronteira, eu comecei a pesquisar diferentes regiões, pensando até num projeto que pudesse passar em regiões diferentes, até que um grande amigo meu, ele estava fazendo uma pesquisa de campo nessa região de Letícia Tabatinga, onde o filme se passa, e ele me ligou e disse: olha, você tem que vir para cá, porque eu acho que é aqui que o filme deve se passar. E aí, uns meses depois, eu fui para lá, passei 2 meses indo para pesquisar, para entender que filme poderia ser esse.
E os projetos que eu faço normalmente começam sempre a partir da escolha de um lugar. E determinando, né, esse local, esse lugar, eu busco passar o maior tempo que eu posso nesse lugar, tentando descobrir que filme é esse, né, que eu poderia fazer ali. Primeiro, como eu tô implicada, como eu posso estar implicada nesse lugar, né, assim, por conta, enfim, da minha própria história, da história daquele espaço, das pessoas que vivem ali, e depois, a partir do contato com as pessoas, dos encontros que eu tenho, eu vou descobrindo que projeto é esse. Normalmente começa, foi o caso no Terra, de forma muito aberta, assim, sem uma ideia muito clara de que filme vai ser esse. E isso para mim é muito importante, porque é o que me possibilita encontrar um espaço, enfim, me dá o tempo que eu preciso para descobrir que projeto é esse que eu desejo realizar ali e também me colocar na escuta, né, desse lugar, das pessoas que vivem ali, desse espaço. Então, tem uma abertura, uma porosidade para receber o que vem, né, desse encontro, ao invés de chegar com uma ideia já predeterminada e buscar adaptar essa ideia a um espaço do qual eu sou totalmente estrangeira, que era o caso, né, nessa região de fronteira entre o Brasil, a Colômbia e o Peru, na cidade de Gêmeas de Latis, Tabatinga, que é onde o filme se passa. Então eu passei 2 meses vivendo lá, e principalmente caminhando. Eu gosto muito de caminhar, caminhar me faz pensar e também é caminhando que os encontros se dão. E nessas grandes, enfim, nessas caminhadas, eu fui encontrando pessoas diferentes e como eu estava sempre me deslocando pela região, os deslocamentos eram muito importantes para mim, né? E era algo muito presente também no dia a dia das pessoas da fronteira, isso que eu fui me dando conta. E eu acabei, então, optando em construir o filme a partir dos deslocamentos pela fronteira, né? Então, a partir das, das viagens de táxi, das viagens de barco, das caminhadas entre a floresta e a cidade e dos deslocamentos também de uma outra ordem, né, que a gente, no nosso sistema, a gente pode chamar de espiritual, mas que para os povos indígenas e para os povos ribeirinhos é algo muito concreto, muito material, que são os processos de cura, né, de xamanismo muito presentes naquela região, que também estão atravessando diversas fronteiras, né, porque os xamãs são as pessoas que podem ser chamados também de diplomatas, num certo sentido, né, porque são as pessoas que, de certo modo, vão estar mediando a relação entre esses diferentes mundos. E também nos territórios indígenas, né, e os territórios não indígenas. É outra fronteira muito presente ali naquela região, porque, enfim, né, como todos vocês sabem, o nosso processo de demarcação de fronteira foi traçado arbitrariamente sobre um mapa, né, um mapa que na época pouquíssimo refletia de fato a geografia daquelas localidades, daquelas regiões, porque se conhecia muito pouco, né? E em seguida as comissões de fronteira foram demarcar as fronteiras e as fronteiras foram traçadas, na verdade, dividindo terras de um mesmo povo, né? Então, lá nessa região de fronteira tríplice, a gente tem, por exemplo, pessoas da etnia ticuna vivendo tanto na Colômbia quanto no Peru, quanto no Brasil, né? E cada uma dessas aldeias que está né, localizadas nesses diferentes países está sob a legislação desses países também, né? Que são legislações que têm, enfim, leis diferentes, de uma forma diferente de compreender os direitos dos povos indígenas. E não só isso aplicado nas suas leis, mas também na prática, né? A gente, por exemplo, na nossa Constituição, a gente tem uma série de garantias para os povos indígenas que até hoje nunca foi de fato, né, levada a cabo. Apesar de que em alguns anos e em alguns governos existe uma tentativa maior, né, muito maior do que a gente vê acontecendo hoje. Então, enfim, todas essas questões, né, assim, de como a fronteira ela se atualiza na vida das pessoas que vivem ali, né? Então, como essa determinação que é a princípio abstrata, né, que surge de forma muito abstrata, da forma como ela é colocada aqui no Brasil, porque diferente de outras regiões, de outros continentes, em que as fronteiras, de certa forma, vão estar ali também, podendo determinar, né, territórios de povos mais antigos, são divisões que já se deram há muitos anos, né? Aqui no Brasil, as suas fronteiras elas foram traçadas, né? Na América, elas foram traçadas sem levar em consideração os territórios dos povos que aqui habitavam, e junto com isso, como que as fronteiras então estão presentes no cotidiano das pessoas que vivem ali, né? Das pessoas que atravessam, fazem esse vai e vem diariamente entre esses diferentes territórios.
E foi desse ponto de partida que a gente começou a filmar. E a gente teve, eu acho que foram 2 meses de filmagem, éramos uma equipe de 5 pessoas naquela região. E o filme foi sendo construído durante a filmagem. Então, foi um filme que tinha um roteiro muito aberto de filmagem, foram os encontros que foram, de certa forma, determinando a forma do filme. Depois a gente foi reconstruindo o filme na montagem. É um filme, eu acho que de todos os meus filmes, talvez o filme mais aberto, né? Um filme que leva para muitos lugares, e eu acho que talvez até como uma forma de responder a esse fechamento das fronteiras, né? Então, o desejo de poder criar um filme mais poroso, onde a gente pudesse navegar e transitar através dele, né? Criando as nossas próprias construções mentais à medida que a gente se confrontasse, né, com esse objeto, com esse filme. Então, enfim, eu não vou me alongar muito, eu gostaria muito de escutar vocês, muito mais curiosidade pelas perguntas de vocês do que por qualquer coisa que eu possa dizer aqui de antemão. Muito bom. Muito obrigado pela introdução aí, Mai. O Jami está aí agora, firme e forte, estável. Valeu, Jami. Bem no momento em que a gente começou, aí caiu aqui a internet, eu remei aqui para voltar. Mas acho que tá tudo certo, né? Estão me ouvindo, estão me vendo, tá tudo bem? Sim, sim. Então, ótimo. Obrigado aí, Jonatas, por ter apresentado a Maia. Eu queria agradecer principalmente a presença da Maia, né? É importante ter a presença dela aqui, uma cineasta importante, com filmes importantes, uma produção também interessante de mostrar para os alunos e discutir com os alunos. Então, acho que a presença da Maia aqui e na Semana REC é muito importante para a gente discutir essas questões, né? Eu vou tentar trazer para a nossa discussão algumas questões que podem interessar tanto a questão da forma, né, de como fazer um filme dessa natureza, nesse local específico, um pouco já a Maia já esclareceu para a gente, e também do ponto de vista discursivo, né, como chegar nesse tema e como discutir esse tema a partir dessa forma, né, forma e conteúdo, aí eu acho que tá muito presente, e vou puxar um pouco do que a Maia falou, mas também queria dizer que a Semana REC, o quanto eu gosto da Semana REC, e queria agradecer ao Jonatas e ao Renato pelo convite, e principalmente para estar aqui para discutir questões de documentário, mas ao mesmo tempo também a gente não vai falar só sobre documentário, essa repartição que a gente às vezes tenta fazer de uma forma mais didática entre documentário e ficção. Eu acho que a própria obra da Maia, né, se a gente for pegar o filme que a gente assistiu hoje, Terras, e o filme mais recente dela, A Febre, que é um filme ficcional, são 2 filmes que se misturam muito, né? As questões estão ali atreladas, praticamente as mesmas questões e discussões muito comuns aos 2 filmes. E eu gostei muito quando você falou dessa ideia de uma abertura, de uma porosidade, Maia, para aproveitar o que vem, né, na filmagem, o que vem do filme, porque me parece que há aí uma espécie de uma criação de um determinado estilo que é muito importante. Você comentou que esse filme, Terras, é o seu filme mais aberto, né, produzido nessas condições, mas quando a gente assiste também A Febre é um filme ficcional, obviamente muito mais controlado do que um filme documental, nesse sentido, mas ao mesmo tempo também tem uma abertura e uma fluidez na narrativa que é muito interessante, que confere ao filme uma espécie de um realismo que se aproxima muito do documental, né? E aí eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Assim, primeiro, a relação dos deslocamentos das fronteiras, né? Porque se a gente está pensando num filme mais fluido, um filme mais aberto, ao mesmo tempo que ele está discutindo um tema exatamente dessas fronteiras, de delimitações que são muito claras, por um lado mais institucional, digamos assim, de pertencimento, de identidade, de barreiras, mas ao mesmo tempo de questões físicas, né, dos territórios, justamente o nome do filme, né, Terras, mas ao mesmo tempo imaginárias, né, porque os personagens do filme eles estão todo o tempo colocando em xeque essa ideia de uma fronteira física, e que isso é muito mais imaginário e que é pouco distinguível, né, onde é Brasil, onde é Peru, onde é Colômbia, e principalmente essas etnias que não se identificam com nenhuma dessas identidades. Então, onde é Brasil, onde é Peru, onde é Colômbia, onde é indígena, onde não é indígena, né? Acho que essa questão se coloca no filme a partir da sua forma. Isso eu queria te perguntar assim de forma mais direta.
há uma criação, uma ideia no filme de partir da forma, essa forma mais fluida, e chegar numa discussão mais específica, que também decorre dessa fluidez, né? Porque parece que confere uma liberdade ao filme, de uma imersão no espectador, que quando a gente assiste Terras, parece que a partir da metade do filme a gente está se perguntando ainda, né, que lugar é esse, porque a gente não conhece, apesar de ser Brasil, é muito distante da gente, mas quando chega no fim do filme, tudo faz sentido, né, toda a forma do filme, toda essa fluidez do filme faz sentido, não ter um tema específico diretamente explicitado para o espectador, não ter personagens específicos que dizem seu nome, o que são exatamente, fazem dessa fluidez exatamente a fluidez desse lugar, dessas vidas, né. Eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre isso. Você comentou, né, sobre as relações com a Febre. A Febre, mal ou bem, é um filme que, de certa forma, retoma, né, essa questão da fronteira, de uma outra maneira muito diferente, mas o personagem de Justino, não sei quantos de vocês aqui tiveram a oportunidade de assistir a Febre, está no Netflix, tem algumas outras plataformas digitais também, no YouTube Filmes, Google Filmes, Google Play, enfim, se vocês tiverem vontade de assistir. É um filme que retoma no sentido de que o personagem de Justino é um personagem que vive, né, que habita entre mundos, né? Ele migrou para a cidade de Manaus há mais de 20 anos. De certa forma, é um personagem já muito inserido na cidade. Ele trabalha como vigia num porto de cargas, mas, ao mesmo tempo, ele carrega a floresta com ele, né? Em casa, ele fala a língua tucano, que é a sua língua materna, e ele vive com a sua filha, com o seu filho, e tem toda a questão das relações familiares, né, assim, de como esse adoecimento que vai acometendo o Justino é um adoecimento que, enfim, tem diversas causas e diversas razões, mas ele se dá também a partir desse deslocamento do Justino, né, assim, do que ele vive e do que ele é obrigado a viver e levado a viver na cidade. Né, de um não reconhecimento, né, de alguém que está sempre fora do seu lugar, porque, porque a cidade não oferece para ele um lugar onde ele possa se enraizar, né, onde ele possa, que ele possa chamar de seu, né, onde ele possa de fato ser acolhido. E ao mesmo tempo em que, tendo deixado a sua aldeia na floresta há mais de 20 anos, né, sua própria família, as pessoas que vivem na aldeia também o veem, de certa forma, como alguém que partiu, como alguém que se tornou um pouco estrangeiro ao seu ambiente original, apesar, né, da sua origem estar muito presente para ele. Então, é um filme que fala sobre deslocamentos, fala sobre a partida, fala sobre o exílio, e fala sobre esse viver entre lugares, entre mundos principalmente, entre diferentes cosmologias, diferentes concepções de mundo, entre diferentes éticas também, né? A ética no sentido de como a gente se relaciona com o nosso meio, como a gente se relaciona com as outras formas de vida, né? Com os outros povos, mas também com os animais, com a floresta, com o meio ambiente. Que formas cada uma dessas sociedades encontra, né, de se organizar em confluência e estabelecendo uma relação de respeito a partir do diálogo, de encontro, né, com essas outras formas de vida, ou não, né, através da concepção de que é preciso se distanciar, criar um corte para se reconhecer. Sim, era bem recente. Não era tipo, morreu ontem, não. Era uma coisa tipo 6. A gente não chegou a dar uma data certinha, mas estava por essa volta de. Ô, Glauco. Desculpa, acho que ele esqueceu o microfone aberto. Perdão, vamos lá. Desculpa, a Mari estava falando. Não tem problema, eu estava tentando entender o que aconteceu aqui, achei, na verdade, assim, super, super curioso e interessante, assim, essa voz dissonante, de repente, no meio dessa fala, fiquei até curiosa para saber o que ele estava falando. Então, e voltando, então, ao Terras, né, mal ou bem, essa questão está muito presente em todos os filmes que eu realizei. Junto com Terras eu realizei um outro filme chamado Margem, que é um filme que acompanha uma viagem numa embarcação, um recreio, que são esses grandes barcos, né, que atravessam o Rio Amazonas, são o principal meio de transporte do Rio Amazonas, que levam a população ribeirinha, mas também as suas plantações e seus animais. E o Margem acompanha uma viagem de 3 dias num desses barcos, saindo dessa região de fronteira e indo para Iquitos, que é a capital da Amazônia peruana. E é interessante, né, porque, como você comentou, a gente conhece pouquíssimo
mesmo, assim, essas regiões. E não só no sentido de que são regiões muito distantes, é difícil viajar até lá, né? E daí, claro, existe uma justificativa para isso, mas como no nosso imaginário é pouco presente, né? E como é pouco presente também as questões dos países vizinhos aos nossos, né? Acaba que a gente está muito mais ocupado de questões da política mundial europeia e americana, né, norte-americana, do que de fato sobre o que está acontecendo nos países vizinhos a nós, né? E então o filme surgiu desse desejo de poder pensar um pouco sobre isso em relação à questão de forma e conteúdo. Sim, durante toda a realização do filme eu busquei muito pensar como isso é algo que está presente na febre de uma outra maneira, né? E eu acho que aí talvez existe uma diferença de algo que o nosso trabalho vai se transformando, né? Com o que a gente vai aprendendo, com os encontros que a gente vai tendo ao longo do tempo. Eu acho que no Terras me interessava mais pensar de que forma a fronteira poderia estar presente na imagem. De que forma a imagem também ela cria limites, né? E aí pensar a questão do campo e do extracampo, né? O som e a importância que o som tem no filme, né? Também vai ter uma importância grande na febre, mas no Terras é algo que também está muito presente. E de que forma o quadro recorta e estabelece a fronteira do que a gente vê, né? E uma fronteira também no sentido do que merece ser visto ou não visto, né? Tem algo de criar uma certa hierarquia, né? Assim, e isso eu acho muito importante a gente pensar sobre quando a gente está nesse momento que eu entendo que vocês estão, né? Pensando cinema, estudando cinema na universidade, que é a responsabilidade que a gente tem quando a gente enquadra, né? Enquadra em todos os sentidos, né? Quando a gente abre câmera, a gente escolhe o que está dentro da câmera e o que está fora da câmera, né? Então, nesse sentido, um ato, uma ação de um poder muito grande de quem tem a câmera na mão, né? Ele está escolhendo o que deve e o que merece ser retratado, né? Isso é uma coisa que a pintura, né? Em toda a história da pintura, isso é muito presente, né? Quando a pintura começa, na verdade, faz essa transição de retratar não mais apenas os nobres e a nobreza, mas também retratar, né, começar a retratar os trabalhadores, as classes operárias, as classes mais pobres que antes não tinham lugar numa tela, né? E a gente no cinema, quando a gente enquadra, a gente está realizando esse mesmo ato, essa mesma escolha do que deve e do que pode e do que legitimando, né, o que está em quadro e o que está fora de quadro. Mas o espaço fora de quadro e o que está nas margens do quadro também é um espaço muito interessante, né? Muito interessante a gente pensar que, e eu percebi isso assim, nos filmes que eu fui realizando, como existe uma força muito grande, uma potência muito grande com o que está na margem, né? A vida na margem, né? Isso me interessava muito pensar no Terras, né? Assim, essa questão do limite do quadro, da margem do quadro, que está fora de quadro, e de como nós, na nossa cultura, né? Uma cultura muito visual, né? Então a gente tem realmente uma predominância da imagem em relação ao som, e como o som traz uma série de outros elementos que possibilitam a gente adentrar, né, na narrativa de outras maneiras, né, se conectar com os personagens de outras formas, que a imagem nem sempre possibilita. E que o diálogo, né, porque através do diálogo a gente vai para um campo que é o campo da informação, né, de como aquilo é codificado pelo nosso intelecto, como a gente percebe aquilo, mas não necessariamente num campo do sensorial que permite com que a gente, de fato, crie uma conexão e uma identificação com os personagens, né? Então, acho que o som é todo um outro elemento que está atravessando essas fronteiras muito constantemente, inclusive as fronteiras do próprio campo visual e do enquadramento, e que possibilita muita coisa para o cinema e que muitas vezes é muito pouco explorado, né? A gente vê hoje em dia com essa cultura das séries, né? Eu sempre assisti muito poucas séries e ultimamente eu tenho estado tão cansada na pandemia que eu tenho assistido mais séries. E a gente percebe como o som ele é pouco trabalhado, né? E a gente percebe como também as séries elas vêm transformando o cinema, né? E ao mesmo tempo que podem trazer, claro, que elementos muito interessantes, eu percebo que elas vêm empobrecendo o cinema no sentido da pesquisa de linguagem, né? De como existe uma série de elementos que o audiovisual possibilita, e as séries elas são tão focadas a narrativa através da palavra, né? A narrativa falada, nos diálogos,
que pouco, né, assim, existe pouco espaço, porque não se pode perder o espectador por um minuto, né? Então existe pouco espaço para se explorar outros elementos do cinema, e que eu acho que vem de encontro ao que o Jamer falou, dessa porosidade, né, desse espaço que demanda uma energia nossa, demanda com que a gente, né, assim, o filme aquela realidade não se impõe de antemão, né, ela não vem em busca da gente, mas ela pede com que ela demanda uma energia, um movimento nosso para que a gente vá de encontro a ela. E eu achei curioso que o Jamer comentou que no começo você tem a sensação de que a gente não conhece muito essa região, talvez a gente possa se sentir um pouco perdido no filme, né, porque o filme não está determinando um caminho para a gente acompanhar, para a gente ser guiado por ele, mas que no final ele teve a sensação de que as coisas se encaixam, de que, né, o filme começa a fazer, as coisas fizeram sentido para ele, né? E eu acho que é a partir do momento em que a gente é demandado a se colocar, a fazer esse movimento e a se implicar naquilo que a gente está assistindo. E quando esse movimento de se implicar com aquela realidade acontece, as coisas passam a fazer sentido porque elas dependem de uma construção que é nossa. Uma coisa que as pessoas comentam muito comigo assistindo A Febre, né, é sobre que esse filme mais recente que eu realizei, é sobre as diferentes interpretações que cada um tem do filme. Né? E isso é muito bonito, assim, eu acho que isso vem de encontro a isso que a gente vem discutindo, né? Como é possível construir diferentes filmes, dependendo do repertório que cada um de nós tem, do quanto cada um de nós já visitou ou não a Amazônia, ou quando cada um de nós já teve uma experiência em regiões de fronteira, ou quando cada um de nós já viveu uma situação de exílio, ou de que povo cada um de nós pertence, né? Então, por exemplo, no caso da Febre, as leituras que os espectadores indígenas fazem costumam ser muito diferentes das leituras que os espectadores não indígenas fazem. E isso tem a ver com esse repertório, né? O repertório que é ativado para entrar em contato em relação com o filme. Que são repertórios diferentes porque são construções de mundo muito diferentes, né? Enfim, então, voltando, tentando recuperar um pouco o que eu estava dizendo no começo, eu acho que no teste me interessava muito pensar o quadro como limite, o som, né, como que a fronteira poderia determinar a linguagem que eu estava adotando no filme, né? Enquanto que na Febre, o trabalho foi um trabalho maior de escuta das pessoas com quem eu estava trabalhando, para entender como essas diferentes formas de conhecimento, né, essas diferentes epistemologias, diferentes concepções de mundo, poderiam trazer algo para a linguagem do cinema. Então, foi muito mais um trabalho de buscar entrar em contato com a cultura dessana, tariana, tucano, que é a cultura dos atores, né, que atuam no filme, e buscar entender, e claro que isso se dá em partes, né, porque a nossa linguagem audiovisual e cinematográfica ela é muito informada por códigos, né, da nossa sociedade, mas buscar entender que deslocamentos são possíveis, né? Como a gente pode, talvez, observar as coisas ou construir a partir de uma outra posição, de um outro lugar, né? Criar uma certa mobilidade no terreno que tire a gente de uma zona de conforto e que coloque a gente, de fato, enfim, de que certas construções, né, que são canônicas, que já estão muito estabelecidas, possam também sofrer alterações, né, ou terem uma porosidade para os encontros que vão se dar nesse processo de construção. Eu gostei muito da sua fala, da relação que você constrói a partir da sua própria obra, né, dos dois filmes, porque justamente eu tinha assistido Terras há mais tempo, são filmes que têm um intervalo aí de quase 10 anos, né, mais de 10 anos se a gente for pensar no processo da filmagem, mas que conversam muito, né, e justamente eu reassisti os dois agora, recentemente, essa semana, e percebi algumas similaridades, o que eu chamei aqui na minha fala de um certo estilo que vem de determinada escolha com a forma, né, de como chegar nessas imagens, como produzir essas imagens, como produzir um discurso com essas imagens, chegando a um determinado conteúdo. E eu acho que isso que você falou sobre o que implica, né, tem uma implicação nesse tipo de
escolha, né? Esse tipo de interesse por determinada forma, que é também político, né? Político no sentido mais amplo da ideia de política. E eu acho que isso nos dois filmes acontece de uma forma muito incrível. Assim. Para os alunos que não assistiram, A Febre, aí repito, né? A Febre está no Netflix. E é um filme muito interessante para quem assistiu hoje à tarde Terras, que assista A Febre, porque justamente essa relação ela pode ser produzida ali na relação entre os dois filmes, né? Numa potência que os dois filmes, quando eu chego ao final do filme, parece que eu consigo voltar no filme em vários elementos que estão colocados no filme de uma forma muito clara, mas quando a gente está assistindo ela está muito fluida e por isso talvez não direcione o nosso pensamento. Ele não são dois filmes, por mais que um seja documental e outro ficcional, não são dois filmes que nos levem, nos peguem pela mão e levem por um caminho. Olha, existe esse lugar, existem essas pessoas assim, elas vivem assim, e isso decorre de elementos assim assado. Não, os filmes não fazem isso, né? Os filmes fazem uma espécie de uma narrativa fluida, né? E que nos deixam um pouco embaralhados em relação ao que é exatamente esse tema, o que é exatamente esse trajeto, essa trajetória desses personagens, e quando a gente chega ao final, parece que tudo se encaixa. E eu acho que isso decorre justamente, essa é a minha pergunta inicial, né, decorre justamente de um pensamento muito claro de como essa porosidade e essa fluidez, essa liberdade de construção do filme pode gerar, no fundo, um discurso sobre determinado tema que não é um discurso único, né, é um discurso múltiplo, e esse discurso múltiplo pode ser apreendido por cada espectador de formas distintas. Então, achei muito incrível, assim, e obrigado pela sua colocação, sua reflexão sobre os dois filmes. Tem algumas questões aqui dos alunos que eu gostaria de já passar a bola para você, Maia. O Lucas de Castro ele perguntou, ele queria saber de onde veio a inspiração pelo tema abordado e como foi o processo de conhecer essas histórias, que é um pouco o que você falou na abertura da sua fala, né? A Maria Eduarda perguntou quais foram as maiores dificuldades e maiores aprendizados para você fazendo um documentário tão importante quanto esse. Então, eu sugeriria você responder essas duas questões, que eu acho que se intercalam, e aí a gente continua. Então, muito obrigada pela pergunta, pessoal, pelas perguntas. Como eu comentei aqui no comecinho, o desejo inicial surgiu a partir dessa temporada que eu passei em Cuba. Eu passei alguns meses na Escola de Cinema de Cuba, realizando alguns cursos, e me aproximei muito de cineastas e né, pessoas, técnicos de cinema latino-americanos. Passei um tempo também viajando pela ilha, e um contato muito forte também, né, com os cubanos, e isso me trouxe o desejo de pensar e de conhecer melhor as fronteiras do meu país, que eu conhecia muito pouco. E essa ignorância, né, esse sentimento de não conhecer, normalmente é o que me motiva a me aproximar de algo e a ter o desejo de realizar um projeto, porque para mim fazer cinema, o que importa para mim, né, o que traz sentido para mim de realizar um filme é muito mais a experiência que vai se dar durante esse processo do que um desejo a priori do que do filme em si, né? Então, até hoje, quando eu começo a realizar um filme, é muito embaçado ainda. Que filme vai ser esse? É engraçado agora porque eu estou começando a escrever um filme que não. De repente, pela primeira vez, o filme veio e em 2 semanas eu escrevi meio que a história do filme inteira, meio que baixou. Mas é a primeira vez que isso acontece. Normalmente os filmes surgem muito do processo. E me interessa muito que seja assim, porque isso possibilita que que coisas aconteçam nesse processo. Eu estou com um pouco de medo do que aconteceu de repente, em 2 semanas, ter conseguido escrever essa história, porque isso me traz uma certa desconfiança. Quando as coisas vêm muito prontas, tem sempre o risco da gente estar se fechando a todo o resto que a gente não é capaz de enxergar ainda. Porque o que a gente é capaz de enxergar na frente de uma tela de computador, muito pouco, fora do mundo, distante do mundo. E agora, nesse tempo que a gente está tão isolado, as relações tão mediadas pelas telas, eu acho que isso tem ficado mais forte ainda. Fico pensando o que vai acontecer com a gente quando em algum momento as coisas abrirem e a gente vai passar dias na rua sem querer voltar. Alguém comentou isso comigo, vou passar dias na rua sem voltar para casa. Falei para minha filha de 3 anos que eu vou passar dias na rua sem voltar para casa. Ela perguntou, verdade, mamãe?
é um pouco isso, né? Como se deixar contaminar pelo mundo e como que o cinema é um lugar em que isso é possível, né? Eu acho que isso que me interessa no cinema. E então, enfim, voltando a Terras, eu acho que existiam todos esses desafios, né? Primeiro, eu fui sozinha para a fronteira é uma região, essa fronteira é uma região muito violenta, então existiam desafios muito concretos, né? De estar sozinha 2 meses fazendo pesquisa em um lugar onde existem, enfim, muitos assassinatos a queima-roupa ao meio-dia, no meio da rua, por dia, né? Uma região foi a principal rota de tráfico de drogas nos anos 70 e 80 na América Latina, né? Hoje em dia não mais, mas ainda é muito presente. E, enfim, um lugar que traz uma série de questões e com uma violência muito presente. Então, estar em contato muito direto com essa violência é algo que é muito forte, né? E que afeta muito todos nós, e que me afetou muito, claro. E, ao mesmo tempo, entrar em contato com dimensões de vida e de mundo que eu desconhecia totalmente. Então, foi uma experiência que, para mim, foi um corte na minha vida, na minha trajetória, na minha percepção das coisas, assim. Foi uma experiência que me transformou tão profundamente que todos os filmes que eu realizei depois, né, dessa viagem, de alguma forma estão relacionados com as questões que me atravessaram durante esses primeiros 2 meses que eu passei lá fazendo pesquisa, né, para o Terras. E eu acho que vão continuar, talvez, por um bom tempo, porque são questões que dizem respeito à constituição do nosso país, né, desse território aqui, que chamamos, né, do nosso país de Brasil e que a gente conhece muito pouco, né. Eu acho que hoje em dia a gente tem se voltado um pouco mais a escutar, na verdade, as contribuições gigantescas dos diferentes povos que vivem aqui, dos grandes artistas, escritores, pensadores, né, que têm tido um pouco mais de espaço de fala para estarem compartilhando com a gente as suas visões de mundo. Eu acho que a gente tem muito a ganhar e a crescer com essa possibilidade de escuta. Então, existiam todos esses desafios, né, assim, de estar nesse lugar, em um lugar que realmente apresentava tantas questões, né, então foi realmente esse grande corte, essa grande transformação. E, por outro lado, um desafio de também descobrir que filme poderia ser realizado ali, né? Então, quando a gente fala, e pode parecer muito bonito dizer isso, né, com esse distanciamento, né, a gente parte, eu digo assim, bonito no sentido de idealizado, né, assim, de que a gente parte, a gente vai no escuro, a gente não sabe muito bem que filme a gente quer fazer e as coisas acontecem, mas no momento em que a gente não sabe, isso provoca uma angústia muito grande, não é uma coisa com a qual é simples da gente lidar, né? Então, estar em contato com o desconhecido e estar lidando, né, com esses atravessamentos todos que demandam deslocamentos dos nossos pontos de vista, dos nossos lugares de conforto, é algo que produz um certo abalo sísmico na gente, né? Por isso que é tão potente essa experiência, por isso que a gente sai dela muito transformado. Mas atravessá-la, por mais que possa, né, que existam encontros que produzam muito prazer e muita alegria, é também algo, quando você está fora do seu lugar e quando você não sabe com o que você está lidando, né? Enfim, tem um desafio muito grande, né? É algo que produz sentimentos muito diversos. Então, eu acho que esse é o principal, talvez tenha sido o principal desafio desse processo. E os aprendizados, né, que você perguntou, eu acho que foram tantos, eu não saberia dizer, mas eu acho que eles estão, de certa forma, refletidos no filme e todos esses projetos que foram sendo realizados, né? O Margem é um filme que eu lancei antes, mas que foi filmado depois do Terras, depois A Febre, até nas instalações que eu realizei, que são instalações que também trabalham com caminhada, também trabalham com a relação com os limites, né? São instalações que são um pouco performáticas, eu caminho por cidades ou por florestas e são câmeras que me filmam, que são câmeras que são operadas por GPS, então, que vão seguindo a minha geolocalização, essa questão do espaço, do limite, do controle, né, dos corpos, é algo que está muito presente nos trabalhos que eu faço nas artes visuais também, e que todas essas questões, de certa forma, elas surgiram durante esses 2 meses que eu passei fazendo a pesquisa para o Terras. Por isso que as pesquisas são tão importantes num processo. Eu acredito, né, pelo menos na forma como eu trabalho, né, como
da forma como eu gosto de entender o cinema, o tempo de pesquisa é realmente o coração do filme. Maia, eu vou. Tem mais 3 perguntas de outros alunos, e eu já vou a essas perguntas, mas eu queria continuar nesse tema, principalmente da pergunta da Maria Eduarda, sobre essas dificuldades, e aí que você explicitou muito bem. E aí eu queria te provocar nesse sentido, mais uma questão prática mesmo, da produção, né, da feitura de um filme, de sair de lá com um filme. E aproveito essa sua última fala sobre a pesquisa, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente conversa muito com os alunos nas disciplinas de documentário, que o roteiro e a pesquisa para documentário, elas são muito importantes. O roteiro, talvez até mais importante que o próprio roteiro da ficção, né? Que é um roteiro muito mais controlador das situações, e que no documentário a gente lida muito com o acaso. No seu caso, de fazer um filme tão livre, assim, tão poroso, né? Para usar a palavra que você usou aqui hoje, como é lidar com algumas dificuldades em relação aos próprios personagens, né? Saber eticamente até onde ir, até onde não ir, até onde adentrar esses personagens, como escolha, né? Você comentou mais ou menos o contato que teve com essas histórias e com essas pessoas, mas na hora de fazer o filme, na hora da montagem, como lidar com esse material bruto? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o material bruto, o que ficou de fora, o que você teria de material, e como foi o processo de escolha disso, né? Porque também é importante chegar num corte final e numa história final, mesmo que essa história não seja tão delineada e tão clara, diretamente indicada para o espectador, que cause justamente essa porosidade e essa abertura. Então, durante a pesquisa, eu encontrei muitos dos personagens que estão no filme, talvez com exceção da Basília, que é uma das personagens, né, centrais do filme, e que a gente foi conhecer no dia que a gente, ou no dia anterior que a gente filmou com ela. Mas os taxistas, o Manuel Barqueiro, o Francisco Curandeiro, todos eles eu conheci durante o tempo de pesquisa. E eu não cheguei a escrever exatamente um roteiro, mas eu tinha muitos cadernos e muitas notas. Então, assim, a cada noite que eu chegava em casa de um dia de pesquisa, eu escrevia tudo o que tinha acontecido naquele dia, e essas notas foram fundamentais quando eu voltei para casa. E daí eu fiz roteiros que eram roteiros mais esquemáticos, eram desenhos. Era mais do que um roteiro que está buscando ali determinar que fala que aquele personagem poderia falar, era algo que estava mais ligado com as localizações, com os espaços da fronteira, com os desenhos no espaço. Nesse sentido que eu digo que eram desenhos, porque de fato eram desenhos, eram como a gente chama isso, agora me fugiu a palavra, mas eles eram muito visuais, né? Então, com o que a gente poderia começar, que espaço era esse, a importância desse atravessamento do rio, né? O que o Manuel comentava sobre o rio, a questão dos taxistas e desses atravessamentos da fronteira pelo táxi, essas diferentes fronteiras me interessavam muito, né? As diferentes manifestações da fronteira. A fronteira física, a fronteira do rio, a fronteira territorial, a fronteira entre a cidade e a floresta, a fronteira, né, espiritual, essas diferentes fronteiras. E sobre o que você comentou, né, sobre as questões éticas, uma coisa que eu acho muito importante para a gente pensar sempre quando a gente está realizando um filme, e que para mim está muito ligado com essa roteirização, mas que é algo que vai determinar muito dessas relações, é a posição da câmera. E isso para mim é muito central quando a gente realiza um filme, que é qual é a posição que a câmera se coloca, e não é algo que a gente vai descobrir quando a gente está em loco. É algo sobre o qual é importante. Claro que isso também vai ser determinado pelos encontros e pelas pessoas, mas é algo que eu acredito que é importante a gente pensar antes, para a gente estar um pouco preparado para o que vai acontecer, né? Porque a improvisação é isso, né? Quando você improvisa a partir de uma base, né? Você improvisa a partir de algo que já foi construído. Você tem um material para improvisar em cima desse material, porque senão você fica muito desprovido na hora e no momento, né? Isso foi o que eu senti, por exemplo, na filmagem do Terras. Tiveram coisas que aconteceram que eram tão inusitadas e tão fantásticas que eu estava tão pouco preparada para elas que eu não fui capaz de absorvê-las no filme. Então, por exemplo, no Mariaçu a gente foi recebido por pessoas de um grupo musical
do Mariaçu, porque os Chicune, eles são muito musicais, eles têm muitos diferentes grupos, né, de música tradicional, mas também de música mais contemporânea, com forró e etc. E eles queriam que a gente pudesse fazer um clipe para as músicas deles. E a gente fez como uma troca para eles, a gente filmou um material que a gente deixou com eles, mas naquele momento não me ocorreu que talvez a filmagem desse clipe poderia ser algo, talvez o mais interessante de acontecer ali no Mariaçu, né? Mais do que conversas e entrevistas com as pessoas dali, mas que esse processo de construir junto esse clipe musical poderia fazer parte do filme. E eu estava tão despreparada para a potência daquilo, daquelas músicas que eram tão fortes, que eu não fui capaz naquele momento de incorporar. Então, por isso que eu digo que quando a gente fala do desconhecido, está aberto da porosidade, claro que quanto mais preparado a gente está, e preparado, assim, eu digo, é muito extenso. São cadernos e cadernos que eu tinha aqui, né? Assim, de notas e notas, e de outros filmes que eu assisti, de muitos elementos que foram sendo, né, somados em camadas. E quando eu me deparava com uma situação que, de alguma forma, eu já tinha sonhado com ela, vamos dizer assim, né? Os xamãs dizem que os sonhos, de certa forma, eles estão, né, preparando a gente para certas experiências, né? Ou eles estão, né, essas experiências de fato estão ocorrendo. E quando a gente sonha isso, mas quando a gente sonha com alguma coisa, a gente chega naquele lugar muito mais preparado para poder viver aquilo. E sonhar tanto dormindo quanto acordado, né? Quando a gente se projeta em algo, quando aquilo acontece, a gente é capaz de inventar a partir daquilo e talvez levar aquilo para um outro lugar além, né? Então, por isso que eu acho que a preparação é muito importante. Mas voltando à distância da câmera, a distância da câmera vai estabelecer muito da relação ética que se cria com os personagens. Então, entender qual é a distância da câmera, né, se o enquadramento, em que momento a gente aproxima, em que momento a gente está mais distante, é muito fundamental. Tem uma cineasta que trabalha isso de forma muito forte, a Chantal Akerman, tanto nos documentários quanto nos filmes de ficção. Ela tem um documentário que chama, eu acho que The Other Side, o outro lado, é um documentário também sobre a fronteira, sobre a fronteira dos Estados Unidos com o México. É um filme até interessante de vocês assistirem. Enfim, se vocês tiverem curiosidade de pensar em outros filmes que tratam desse mesmo tema de uma forma muito diferente. Imagina, a Chantal é uma cineasta genial, mas ela filma com uma distância muito grande dos seus personagens. E esse lugar onde ela posiciona a câmera, esses enquadramentos abertos e essa distância, abre um espaço para os personagens e cria um distanciamento que é um distanciamento também de um respeito que ela coloca, né, no lugar onde ela coloca a câmera. E aí eu digo, né, quando eu falo assim sobre como enquadrar, não só sobre a distância da câmera, né, do sujeito ou do objeto que ela está filmando, mas também do que se filma e do que não se filma, né, até onde a gente pode ir, né, e isso depende muito também dos acordos que se dão durante o processo, né? Quando eu digo, por exemplo, no Mariaçu, um dos acordos que a gente fez foi de realizar esse clipe, né, como algo que a gente estaria deixando para eles. Então, uma série de acordos se dão durante o processo, de estar realmente atento a esses acordos, ou do quanto a pessoa que está do outro lado, né, como ela vai se sentir à vontade na imagem, que imagem é essa que ela também deseja, de que forma ela pode estar construindo junto com você, realizador, essa imagem, no sentido de você se deixar contaminar por aquilo que está do outro lado, né? Então, que postura é essa? É uma postura, né, extrativista de quem vem ali simplesmente, né, para buscar algo que te interessa de antemão daquele lugar, daquele espaço, daquela pessoa e levar aquilo embora com você, né? E aí, na verdade, o que você buscava já foi alcançado, você já tem isso com você e você já levou. Isso é muito presente na nossa história do Brasil, né? Esse comportamento extrativista. Ou algo, o que você busca é um encontro e você está aberto, disposto a se deixar contaminar e também a perder o controle do que você está filmando no momento em que você se deixa contaminar. E aí o que você filma ou não filma, né? Isso vai estar mais presente na Febre, por exemplo. A Febre, se vocês assistirem, tem alguns elementos que a gente, que apesar de estarem muito presentes no filme, a gente nunca vê. A aldeia da onde vem Justino, por exemplo, a gente nunca vê, a câmera nunca desce, né? Nunca chega. Isso é algo que está presente no Margem, que é um outro filme meu. A câmera está sempre dentro do barco, ela nunca desce no território. Então a gente vai conhecer esse território a partir dos relatos
que os viajantes vão fazer sobre o lugar onde eles vivem, mas a câmera nunca vai até aquele lugar. E esses limites a gente vai descobrindo, eu acho que no processo, que está ligado com o que a gente decide filmar e com as pessoas, né, que estão realizando esse filme junto com a gente, no sentido de que são elas que estão construindo através das suas histórias. E daí, só retomando um pouco a questão da Brasília, que eu acho que é algo que pode ser interessante, vocês acabaram de ver o filme, a Brasília, por exemplo, que é um personagem central para o Terras, a gente conheceu numa feira, naquela feira que a gente filma. A gente queria, na verdade, a gente conheceu a Irene, que é a personagem que a Brasília vai até a casa de Irene, né? A gente conheceu a Irene e a gente queria muito poder visitar a Irene, poder filmar na casa da Irene, visitar a Irene. Ela convidou a gente para conhecer a casa dela, mas ela ia voltar para casa naquele dia, a gente só podia no dia seguinte, porque aquele dia já estava tarde, a gente não ia ter tempo de fazer a caminhada até, né, eram horas de caminhada para chegar até lá e horas de caminhada para voltar. E a gente não sabia como chegar até a casa dela, um caminho na floresta complicado de chegar. E aí a Basília apareceu, ela estava ouvindo a nossa conversa, porque ela estava ali do lado, ela se ofereceu para levar a gente até a casa de Irene. E aí no caminho, a gente imaginou que ela seria uma guia, alguém que simplesmente levaria a gente pelo caminho. No caminho, ela começou a falar. E a gente parou para escutar. E eu acho que isso está ligado com com isso que a gente vem conversando aqui, dessa mágica, né, de certas coisas que a gente está preparado e a gente pode acolher, como foi a Brasília, e de outras coisas que a gente não está preparado e vão nos escapar, como foi, por exemplo, a questão do clipe do grupo Ticuna. Bacana, obrigado. Eu vou passar para outras 3 perguntas aqui, de outros 3 alunos. Depois eu não sei se o Jonatas e o Renato não têm questões, e se quiserem fazer, aí eles fazem pelo microfone. Eu vou fazer essas 3 perguntas, são perguntas mais diretas. Né? O Felipe Araújo, boa noite, Maia, é um prazer estar ouvindo essa aula. Achei muito interessante o que você disse sobre a interação com as pessoas e o lugar para fazer os seus trabalhos. Quais narrativas você acha que devem estar mais presentes nos filmes, ou que você gostaria de ver com mais frequência? Né? Que temáticas você acha que as narrativas deveriam explorar mais? A Bárbara, boa noite, Maia. Confesso que conversar com uma diretora de um filme que está na Netflix é incrível. Gostaria de saber como foi ter um filme na Netflix, se foi difícil. Nesse processo, os alunos têm muita curiosidade, realmente. E a Maria Eduarda, entre a Terra e Febre, que tem temáticas que são parecidas e narrativas que podem se conectar, eles têm a diferença de um ser documentário e o outro ser ficção. Você tem preferência por algum tipo de filme de realizar, documentário ou ficção? Eu vou começar pelo final, depois eu vou me lembrando das perguntas à medida que a gente for conversando. Super obrigada, gente, pelas Eu questões. vou... Tá ok, eu vou te lembrando, se ficar alguma coisa de fora, eu te lembro. Tá bom. Documentário e ficção, eu acho que no meu trabalho eles estão muito intrincados, né? Eles dialogam muito os dois gêneros, porque eu parto de um processo documental, o que não significa que os meus filmes sejam todos documentados. Já realizei, por exemplo, um curta-metragem até mais ficcional do que a Febre, num certo sentido, mas é um curta com diálogos apropriados de filmes franceses. Então, um filme que eu realizei na França, de certa forma, parte de uma base documental, de documentos, né? E todos os meus filmes têm esse trabalho grande de pesquisa. A pesquisa é muito importante. Então, eu digo que eles são processualmente muito documentais. E eles acabam também trazendo esse processo para a sua linguagem, né, para a sua construção. E eu acho que isso se sente, né, essa presença do documentário se sente ao assistir os filmes. Apesar da Febre ser um filme totalmente ficcional, muitas pessoas ao assistir a Febre têm a sensação, né, ou tem algo do documental que está presente para elas, né, apesar de nada do que a gente vê ali ter sido filmado de forma documental. Mas sim, a gente pode dizer que eu trabalho com muito poucos figurantes, os atores são atores não profissionais, né, que estão, a maior parte deles tendo a sua primeira experiência no cinema. Os personagens, os atores, eles são colocados né, assim, eles vão estar interagindo com situações com o mundo. Então, se eu tenho uma cena de multidão, eu não vou criar essa multidão, não vou recriar essa multidão, né? Assim, na maior parte das vezes, sempre que possível, a gente filma nos ambientes como eles são, né? Os personagens realizando as suas ações nos ambientes com as pessoas, né? Sempre que possível, no sentido de que sempre que isso também não é algo que pode ser uma questão para as pessoas que estão sendo filmadas, né? E que não vão estar nem sempre cientes do que está acontecendo ali.
E então tem outros casos, por exemplo, na febre a gente tinha dentro de um posto de saúde, aí a gente fechou o posto de saúde, a gente recriou. Aquilo até me causou um certo aperto, porque toda a pesquisa que eu realizei nos postos de saúde da periferia me parecia muito mais interessante do que qualquer coisa que a gente pudesse recriar, mas de fato não foi possível filmar, né, num posto de saúde em funcionamento. Então, tem certas situações que sim precisam ser recriadas, mas eu gosto muito de trabalhar a partir dessa pulsação do mundo, da rua, das coisas, e que essas interferências, que essa perda de controle possa também estar influenciando no resultado do que a gente vê no filme. Apesar dos filmes muitas vezes serem sentidos como os filmes que as coisas estão muito sob controle, os enquadramentos, né? Existe uma coerência, né? Os enquadramentos são enquadramentos fixos, mas o processo para chegar até ali é um processo de muita improvisação, normalmente, né? Que as coisas são construídas sem todo esse controle. E aí a outra pergunta sobre o Netflix. Então, o Netflix foi uma grande surpresa para a gente ficou muito feliz quando teve a proposta do Netflix. E, no nosso caso, surgiu por conta das premiações no Festival de Brasília. O filme participou de Brasília e a FEB recebeu 5 prêmios em Brasília, então foi o filme mais premiado do festival naquele ano, de 2009, quando participou. Foi uma alegria enorme para a gente, algo que a gente realmente não esperava. E aí, logo depois da premiação em Brasília, né, que o filme recebeu o prêmio de melhor filme, melhor direção, melhor fotografia, melhor som, melhor ator, a Netflix procurou a gente, até escreveu a gente por um e-mail do site da produtora, né? Aí a gente pensou, não, isso deve ser mentira, porque esses e-mails, né? Mande aqui o seu contato, né? A gente não acreditou muito, eu mandei para a distribuidora, falei, não, isso deve ser algum, né? Algum trote de algum, né? De algum amigo que está brincando com a gente, não, era verdade, eles realmente adquiriram um filme e a gente ficou muito feliz no sentido de que o filme A Febre foi lançado num momento de pandemia, em que, né, a gente tinha uma série de expectativas. A gente ia lançar o filme em abril de 2020 e a gente tinha todo um planejamento de distribuição. Distribuição é muito importante, pensar em formas de distribuição alternativas, né? Para a gente era muito importante fazer com que o filme chegasse ao público indígena, que acaba tendo muito pouco acesso, né, às produções de cinema, por uma série de motivos de como toda a cadeia de distribuição é montada no Brasil. Mesmo o streaming, a Netflix, não são necessariamente democráticos, no sentido de que uma Smart TV é algo, né, que ainda apenas uma parcela da população com um certo poder aquisitivo e vivendo dentro de uma certa estrutura, né, de sociedade, vai ter nas suas casas, então não é algo tão simples assim. Então a gente sempre se preocupou muito com isso, e quando veio a pandemia a gente teve que repensar toda a estratégia de distribuição do filme para adaptar a uma estratégia remota, né? Então a gente tinha várias exibições em aldeias previstas, a gente criou parcerias com realizadores indígenas que toparam exibir o filme. A gente enviou um arquivo do filme e as projeções foram feitas nas aldeias, né? Isso foi uma coisa muito bacana, a gente é super grato aos realizadores indígenas, né, enfim, realizadores com trabalhos fantásticos que toparam, né, tá produzindo essas exibições. A gente também montou um ciclo de debate com pensadores indígenas, artistas indígenas, cineastas indígenas, que participaram pessoas como Ailton Krenak, o Jair Berisbel, a Graciela Guarani, a Naime Terena, enfim, um monte de gente conversando a partir do filme, né? Então, questões que a febre motivava e que podiam se desdobrar a partir do filme. E a gente também montou um ciclo chamado Tecendo Redes. Então, nas redes sociais do filme, vocês procurando a Febre Filme, tanto no Instagram quanto no Facebook, vocês vão encontrar, que chama Tecendo Redes, na qual um artista indígena indicava outro artista indígena, né? E cada semana a gente tinha o perfil de um artista indígena diferente, tanto pessoas da música, quanto das artes plásticas, quanto do cinema, quanto da literatura, sobre os seus trabalhos, né? E isso possibilitou com que a gente, enfim, as pessoas que estavam ali acompanhando, né, as redes do filme, conhecessem trabalhos muito potentes que estão sendo realizados no Brasil e que a gente acaba tendo muito pouco acesso. E daí, voltando sobre essa pergunta, né, eu acho que teve uma pergunta aí no meio que era sobre que questões, né, que temas, né, poderiam ser interessantes de serem abordados. Eu acho que tem algo muito transformador
nesse momento que a gente vem vivendo, que é fruto dos últimos 20 anos, né? 20 anos de políticas de inclusão, que possibilitaram, na verdade, com que artistas de diferentes povos pudessem estar realizando seus trabalhos, né? Através de editais, de políticas de cota. Então, não só pessoas tendo a possibilidade de entrar na universidade, algo que antes era muito difícil, né, para a população indígena, para a população quilombola, mas também realizando filmes, realizando obras de arte, expondo em lugares como a Bienal de São Paulo, por exemplo, ou o Festival de Berlim. Então, a gente tem hoje em dia artistas indígenas e cineastas indígenas com trabalhos realmente muito importantes. E eu acho que isso vem oxigenando muito a cultura brasileira, né? E é algo que está em risco no momento que a gente vive por conta das políticas atuais, né? E é realmente muito triste ver isso acontecendo. Então, eu acho que as questões que esses realizadores têm trazido e têm apontado, talvez esteja sendo assim o que mais interessante a gente tem vivido, né, na cultura e na arte brasileira. E poder assistir esses filmes, escutar essas falas, né, ver essas obras, escutar os podcasts, acompanhar as pessoas, eu acho que de fato vem transformando muito. E daí eu volto àquela questão que a gente falava, né, que é algo que me interessava na Febre. Claro, a gente vai de pouquinho em pouquinho descobrindo como realizar isso, mas de como essas diferentes formas de produção, de criação, essas diferentes epistemologias, formas de conhecimento, elas podem transformar a linguagem, né? Elas podem nos deslocar para observar as coisas a partir de outros pontos de vista. Então, por exemplo, na Febre tem uma indistinção entre sonho e realidade, que é algo muito presente, né, para as culturas do Alto Rio Negro, para as culturas ameríndias em geral, e talvez tenha sido uma forma com que, né, esse pensamento, essas formas de conhecimento adentraram a forma do filme, né, ou vieram influenciar a forma do filme. Mas eu acho que podem existir muitas outras, e eu acho que, de fato, é o que de mais interessante a gente tem vivido ultimamente, né? E aí eu falo não só das produções indígenas, mas das produções de realizadores e artistas negros, enfim, pessoas que vêm, né, de outras, estão trazendo outras formas de conhecimento, né, outras concepções do mundo, e que vão estar falando também das suas experiências, que são experiências que sempre estiveram muito silenciadas na nossa sociedade. Então, como é algo que a gente escutou muito pouco e que a gente teve muito pouco acesso, eu acho que é o que vem realizando uma transformação maior. Mas sobre temas assim que nós não indígenas, né, poderíamos estar realizando, claro que pode passar pelo contato, pelo encontro com essas pessoas, mas eu acho que isso é algo tão pessoal, tão íntimo, que para mim seria muito difícil dizer. Porque eu acho que os temas mais importantes são os temas que realmente partem da gente. Eu acho que, e claro que a gente pode capturar coisas que estão no mundo, né? Mas isso depende da antena de cada um de nós, né? Com que a gente está se conectando, quais são as ideias que estão atravessando a gente. Então, eu acho que não existem os bons temas, não existem as grandes coisas, né, que a gente pode, caramba, a gente vai descobrir, em algum momento a gente vai pescar, isso vai possibilitar com que a gente faça um grande filme, porque a gente pode fazer grandes filmes com os temas mais banais também. A questão é como a gente se coloca em contato com aquilo que a gente está filmando e como a gente se propõe a realizar esses projetos. Tem mais uma coisa. Eu só vou fazer uma última observação. Eu vou precisar sair às 8h30 em ponto, porque eu tenho 3 bebezinhos me esperando, eu preciso botar eles para dormir. Não, tranquilo. Acho que já está de bom tamanho. Assim, tem mais uma pergunta apenas do João Cardoso, acho que é uma pergunta boa para encerrar, inclusive, que é uma pergunta sobre o seu próximo trabalho, esse trabalho que você comentou, que você escreveu aí em pouco tempo, em 2 semanas, e se ele se conecta, e como ele se conecta com pelo menos esses 2 filmes que a gente discutiu mais hoje, né, que é A Febre e Terras. E aí eu aproveito já para agradecer a sua fala muito generosa, a sua participação, que foi muito, muito incrível, assim, para a gente, porque a gente deu conta exatamente de questões, né, que vão desde a forma e da prática do cinema, né, para os alunos aqui do curso, até as questões mais temáticas e mais políticas, a gente pode dizer assim, dos efeitos que o cinema tem e de como chegar em determinados efeitos a partir daquilo que a gente tem condições de produzir, né? Então eu queria te agradecer já de antemão, antes da gente finalizar, e aí eu deixaria essa última pergunta e depois a gente encerra aí com o Jonatas, às 8h30, a gente tem 10 minutinhos aí. A pergunta é,
lugar para 2 perguntinhas rapidinho nesses 10 minutos. Eu queria que você falasse, antes de falar da ideia do seu próximo filme, que é a pergunta do João Cardoso, você comentou, né, a questão dos prêmios de A Febre, e um deles, e o uso de não atores, né, e um dos prêmios é justamente pelo personagem, pelo ator que faz ali o personagem, o Justino, né. Então eu queria que você comentasse essa questão da relação com o personagem, porque tem uma forma documental de você filmar, que eu chamei lá no início, né, de um realismo bastante específico em A Febre, que se dá por uma via documental muito forte e é muito interessante. Você explicitou aqui algumas questões, né, usar poucos figurantes e uso de não atores, e teve a premiação, né, desse ator. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, e aí encerrar falando do seu próximo filme, e se há uma relação aí com os filmes que você, com as obras que você já realizou, tanto, né, os filmes que foram comentados aqui, como outros e outras obras que você tenha realizado. Obrigadão. Muito obrigada, Jamé. Muito obrigada a todo mundo pelos comentários que eu estou vendo aqui de tocar. Agradeço demais a generosidade de vocês. Foi realmente ótima essa conversa. Sobre o Regis, então, o Regis foi o primeiro trabalho dele no cinema. Ele já tinha, enfim, participado de reportagens que iam na aldeia dele, filmar rituais, né, faziam perguntas, entrevistas, mas realmente construir um papel e trabalhando tanto pela primeira vez. Ele foi uma pessoa assim que foi um processo muito intenso que a gente viveu junto. O Regis colaborou muito para o roteiro do filme. Foi um roteiro que a gente foi retrabalhando junto, né? Então, no momento que a gente terminou, né, a gente, enfim, que seria o Regis, o ator do filme, então que o povo seria o povo de Sana. A gente, junto com o Regis, e durante muito tempo de conversa, a gente foi reelaborando o roteiro a partir das vivências do próprio Regis, de histórias que surgiram nos ensaios, também com os outros atores indígenas de diferentes etnias, né, todas do Alto Rio Negro, que falam todos tucano como língua materna. E eu acho que essa premiação, né, o Regis recebeu o Leopardo de Ouro de Melhor Ator, é um prêmio super importante no Festival de Locarno, recebeu também o prêmio de Melhor Ator no Festival de Brasília, que também é um prêmio muito importante, acho que é a primeira vez que um ator indígena foi premiado nos 2 festivais, e eu acho que tem essa enorme importância, né, de um ator indígena ser premiado e ter o seu trabalho reconhecido em espaços de legitimidade como esses. Tem um videozinho lá nas redes sociais do filme onde a gente pode ver o Regis recebendo o prêmio, e o Festival de Locarno é um festival enorme, então aquela praça grande, gigantesca, lotada de gente, e o Regis agradece, ele, enfim, aprendeu a falar em italiano para agradecer o prêmio. É muito bonito ver ele falando e é realmente muito emocionante. E ele tem contribuições enormes, fundamentais para toda a construção da Febre, né? E, enfim, sobre o meu próximo projeto, é um filme de ficção também, é um filme que se passa no sul do Brasil, então numa região diferente das regiões que eu venho filmando até agora, e é um filme que se passa em fazenda de soja. A personagem é uma criança, é uma menina de 7 anos, e o resto, enfim, eu espero que daqui a alguns anos a gente possa voltar a filmar no Brasil, que vocês possam ver em algum momento em breve. Então eu deixo vocês descobrirem o filme quando ele puder existir, né? Se as forças aí que estão no poder permitirem a gente voltar a existir em algum momento, né? Porque tem estado muito difícil. Então, eu quero agradecer muito a vocês. Infelizmente eu vou ter que partir, mas agradecer muito a vocês por essa ótima conversa, foi um prazer enorme. Obrigado, Jonathan, Jane, Renato, obrigado a todo mundo, todos os alunos. Obrigado muito e espero que vocês estejam filmando aí e realizando lindos filmes. E que nessa nossa conversa possa trazer aí uma fagulhazinha, né, para a gente realizar, apesar de todas as diversidades que a gente vem enfrentando. Muito bom. Obrigadão, Maia. Foi ótimo. Obrigado. Obrigadão. Obrigado, professor Jamer. Obrigado demais aí, Maia, pela generosidade, compartilhar com a gente aí sua experiência. É uma honra mesmo, assim. Eu fiquei aqui como um aluno extasiado, assim, muito legal. E o Jamer também aí, meu super, né, cara que eu admiro tanto também. Então, gente, espero que também vocês tenham aí curtido, aproveitado. Então é isso, né? Nós vamos compartilhar aqui o link.
A Maia vai seguindo, então, aí sua demanda materna. Tá muito bem. E, bom, obrigado. Você também é a nossa mãezona aí no cinema brasileiro, né? Toda essa geração chegando aí, demais, né? Olha quantos admiradores você tem aí, admiradoras. Demais. Muito obrigado, viu? Pelo seu trabalho, enfim. E, então, seguimos aí. Foi ótimo, obrigado. Vocês, pessoal, depois podem eventualmente fazer contato pelo site da Maia, né? Que lá também podem conferir mais informações do trabalho dela. Tem lá o contato também, né, com elas, ou pelas redes sociais, enfim, né? Fiquem aí conectados, né? Aproveitar essas situações para vocês se conectarem também. Então é isso. Muito obrigado, Maia. Obrigado, gente. Um abraço grande. Valeu. Tchau, tchau. E, gente, aqui segue o link do Forms para vocês preencherem aí para receber o certificado de participação do nosso evento. E então, né, não esqueçam, tá? De deixar aí o e-mail de vocês. E o professor Jamer também, a gente, né, vai encaminhar aí um certificado para você também, de você colocar na parede aí, atrás da sua aula aí. Maravilha, maravilha. Tô na Valeu, espera. Jamer. Valeu, gente. Obrigadão aí, cara. Foi ótimo. Valeu, gente, o pessoal que tá assistindo. A gente bateu aí quase 150, né, pessoas assistindo. Obrigado pelo interesse. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. E não deixem de assistir A Febre, que não assistiu, tá na Netflix, aproveitem. É um filme premiadíssimo mesmo. Eu imaginava que a resposta dela ia ser em relação a isso, assim, pela quantidade de premiações, né? Mas tá aí, tá disponível e é um filme incrível também. Isso aí, gente. Então, vamos lá. Até amanhã, tá? 9h30 estaremos aqui com mais discussões, inclusive sobre cinema indígena, né? Então, é uma extensão aí da programação de hoje. Fiquem atentos. E um abraço aí, gente. Bom descanso, boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Segue aí o link do formulário